cantava esse hino na igreja. Realmente um hino que marcou a nossa história, a nossa vida, muito especial para nós. Por isso nós convidamos você a cantar com a gente, bem bonito. Se isso não for amor, ninguém amou como ele. Mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava, com a pobre ternura foi ao paraíso comigo irás. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor, canta bem forte. O oceano secou. Não há estrelas no céu. Aleluia. As andorinhas não voam mais. Aleluia. Obrigado, Senhor, por esse amor. Isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor, tudo perde o valor. Se isso não for amor, Muito boa noite, meus irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Bom tê-los aqui conosco, mais um domingo, um dia do Senhor, onde a igreja se reúne para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Já estamos aqui com a irmã Tânia. Uma boa noite, irmã. Irmão Domingos também, irmã Amália, também a irmã Nali, a Nádia. Que Deus continue abençoando os irmãos. Alegria de tê-los aqui conosco, mais um culto, momento de glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Também agradeço aí o Beto, já vi aqui que ele está compartilhando a nossa live, o nosso culto. Que Deus abençoe a vida do nosso irmão Beto. Também a Fernanda Lutelho, irmã Quitéria. As crianças também estão conosco. Que Deus continue abençoando a vida de cada um e para a glória do nome do Senhor. Nós vamos, irmãos, dar início ao nosso culto, lembrando que hoje, o primeiro culto do mês de maio, um mês de maio que nós separamos, mês da família, um mês em que nós, igreja, colocamos diante do Senhor ainda mais a importância da família,
oramos, glorificamos a Deus pelas nossas famílias, pelas famílias dos nossos irmãos. Então esse mês, se Deus assim permitir, nós estaremos dando um pouco mais de ênfase ao mês da família, o mês da nossa família. Também o João Batista está aí conosco, o irmão João, a Fátima. Que Deus abençoe os irmãos, bom tê-los aqui conosco. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos direcione, nos capacite para que possamos fazer o que for da vontade dele. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos dar graças, honras e louvores ao nome do Senhor. Obrigado, Deus, pois o Senhor tem sido longânimo, maravilhoso para conosco, Deus. O Senhor tem sido, Deus, misericordioso, Pai. Que o Senhor, Pai, tem nos dado muito mais além do que pedimos e até mesmo, Deus, do que merecemos. Glorificado seja o nome do Senhor, Pai. Obrigado por tudo que nós já fizemos e já recebemos neste dia, Deus. Obrigado pela Tua bendita palavra que tem nos exortado, tem nos ensinado o caminho correto a ser seguido. A Tua palavra que tem nos dado esperança, que tem nos dado a fé em Cristo Jesus, para que apesar de todas as dificuldades em que estamos passando, nós continuemos prosseguindo, rumando, Deus, a meta que nós temos, que é estar com o Senhor por toda a eternidade e para a glória do Teu nome, Senhor. Colocamos, Deus, esse culto diante do Senhor. Tudo que nós venhamos a fazer aqui esta noite, nós sejamos pelo Teu Santo Espírito orientado, Deus. Pedimos, Pai, que fale conosco através da Tua palavra cantada, a Tua palavra proclamada, Deus, e também que o Senhor possa ouvir as nossas orações que estaremos fazendo, melhor dizendo, nesta noite, Deus. Muito obrigado, Pai. Abençoe a cada lar que está aqui conosco, levando a paz, amor, harmonia e principalmente, Deus, levando a Tua salvação, Pai. Ajude-nos, Deus, pois somos totalmente dependentes da graça do Senhor e precisamos das Tuas misericórdias, Pai. Oramos, gratos por tudo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Nós também estamos aí com a Ana Clécia. Muito bem, muito bem-vindo, minha irmã. Que Deus abençoe a irmã, toda a família, o Evandro, as crianças também. A Rita, a irmã Rita também está conosco, Débora, a Maria Rita, que Deus abençoe os irmãos. E nós estaremos louvando o nome do Senhor. A nossa irmã Fernanda estará cantando para nós neste momento. Vamos cantar junto com a nossa irmã hinos ao nosso Deus. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Só ele venceu. O saiva abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o filho. A guerra começou, a morte enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre.
Deus abençoe a Fernanda com essa bela voz, nos abençoando com este hino, e que nós lembremos sempre de exaltar, glorificar o nome do nosso Deus, porque só Ele é digno de toda a nossa adoração, de todo louvor e de toda a honra. Nós vamos orar mais uma vez, meus irmãos, pelas famílias, também pelas nossas famílias, e também orar pelas famílias dos missionários. Momento do nosso culto, que nós nos lembremos dos nossos missionários que estão nos campos, levando a palavra de Deus, muitos longe dos seus familiares. Então vamos orar neste momento por famílias e pela família dos missionários, para que Deus esteja com cada uma delas. Também a Rose está aqui conosco, que Deus abençoe, viu, minha irmã? Continue firme na caminhada com Cristo. Vamos orar. Santíssimo Deus Pai, nós agradecemos ao Senhor por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá. Mais um dia, Pai, que as suas misericórdias, ó Deus, se renovou através de nós e em nós. Que o Senhor continue sendo, ó Pai, o nosso sustentador. Colocamos, Deus, diante de Ti as famílias, Pai. Que o Senhor venha, Deus, estar abençoando. Colocamos aquelas famílias que, porventura, estão em maiores dificuldades, ó Pai. Muitas até, ó Deus, sem saber o que fazer. Mas lá que esteja o Senhor com o Teu Espírito Santo, levando, ó Deus, a providência, levando, ó Pai, o socorro bem presente, ó Deus. E que eles venham entender que as mãos poderosas e soberanas do Senhor, ó Pai. Da mesma forma, nós clamamos pelas famílias, ó Deus, dos nossos missionários que estão aí espalhados pela face da terra. Que o Senhor possa ser com cada um, ó Deus, amenizando a saudade, Pai, curando dores, Deus, enviando a provisão que só vem do Senhor. Amém. E que haja o que houver, Pai, jamais eles venham negar a fé em Ti, ó Pai. Sim, Deus. Ó Deus, também nós clamamos pelo modo especial, ó Deus, pelas famílias, ó Senhor, que estão passando por momentos de perda, de lutas, de enfermidades, Pai. Que o Teu Espírito Santo, Deus, possa estar envolvendo-as com o Teu amor, com o Teu bálsamo e com a Tua cura, Senhor. Amém. O Senhor leve, ó Deus, a cura física, mas também a espiritual, Pai. Que assim seja. Pois nós sabemos, ó Deus, aonde Teu Espírito Santo entra, tudo é transformado, ó Pai. Amém. Que o Senhor leve a esperança, a renovação, ó Pai, e o renovo a cada dia, Pai. Sim. Pois o Senhor prometeu que as famílias da terra, todas elas, serão abençoadas, Pai. Amém. Foi o Senhor mesmo que a criou, ó Deus. Que o Senhor assim possa estar dando condições, ó Deus, de todas serem, ó Pai, prostradas diante do Senhor, da grandeza, da beleza, da Tua santidade, ó Pai. Amém. É o que nós oramos, ó Deus, e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo ainda que há de fazer. Em nome de Jesus. Amém. Senhor. Amém. Glórias a Deus, né, meus irmãos? Vamos continuar clamando pelas nossas famílias. Nós vamos orar bastante essa semana pelas nossas famílias, pelas famílias brasileiras, pelas famílias do mundo, porque é onde o inimigo mais ataca, meus irmãos, é na família. Então nós estaremos orando por isso. Vamos ouvir mais um hino, também lá da nossa irmã Fernanda, que enviou para nós um hino abençoado. Eu gosto também muito desse hino, um hino que glorifica e exalta o nome do nosso Deus. Então vamos cantar mais um hino ao Senhor. Sinto o olhar, Senhor, pra dentro de mim. Nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do Teu perdão, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao Teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao Teu, coração
preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração. Amém, né, meus irmãos? Dai-me um coração igual ao teu, que nós possamos sempre buscar do Senhor Jesus aquilo que Ele tem para nós. Também quero registrar aí a nossa irmã Mirailde, está aí conosco, a irmã Maria, o irmão Gustavo, a minha prima, a irmã Adriana. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus continue cuidando do seu lar, da sua casa, da sua família. Abençoando cada um de vocês. Perdoe aí, saiu um sonzinho aqui. Vamos ler, meus irmãos, Salmos, capítulo 128. Nós vamos estar lendo os versículos de 1 até o versículo 6. Salmos 128, versículo 1 até o 6. A irmã Fernanda estará fazendo a leitura deste salmo para nós. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Amém, né, meus irmãos? No trabalho de tuas mãos comerás. Serás feliz e tudo irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos de oliveira à roda de tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida, e veja os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Amém. Como nós podemos observar, a palavra aqui, bem-aventurado, descreve a felicidade daqueles que confiam no Senhor e fazem a sua vontade. Em qualquer situação, nós somos bem-aventurados e somos mais que vencedores. Temer ao Senhor é o respeito, a reverência e a admiração pelos atos maravilhosos do nosso Criador e Redentor. Tudo que Ele fez, tudo que Ele formou, a nós que Ele criou como criatura dEle, como seres vivos
né, guiados e orientados por eles, nós somos bem-aventurados. O Senhor te abençoará. É a oração do salmista, pelo homem que deseja a própria família, as bênçãos estipuladas neste salmo. Filho dos seus filhos, é uma oração sacerdotal, uma bênção que contém um desejo de longevidade. As bem-aventurados passarão de geração em geração, os filhos de seus filhos. Olha que bênção, irmãos, servir a esse Deus vivo, a esse Deus verdadeiro, a esse Deus que diz que em tudo nós somos bem-aventurados. E assim que o salmista orava pela bênção de Deus sobre uma família, também estará pedindo a bênção da paz de toda a comunidade. Então nós também, quando estamos orando pelas famílias, pela nossa, pelas outras famílias, Deus de uma forma especial, Ele contempla e abençoa todas. Porque, como eu disse, a família, ela é um projeto do coração de Deus. E a paz. A paz que excede a todo entendimento. A paz que só Jesus, Ele pode dar. Porque quando nós temos o Senhor, nós somos diferentes. As bênçãos do Senhor, elas nos seguem. A bem-aventurança do Senhor nos segue. E em tudo, nós devemos dar graças. Também, nós nunca estamos sozinhos. Nós podemos passar por diversos momentos. Momentos de alegria, momentos de fraqueza, momentos de dificuldade. Mas em todos esses momentos, o Senhor está passando junto conosco. Seja aí numa mesa de cirurgia ou no consultório médico, por onde nós andarmos, o Senhor é conosco. A palavra de Deus nos garante que Ele nunca nos deixará e nem nos abandonará. Olha que grande promessa vinda de um Pai que nós temos acesso a todo tempo, um Pai que nós não precisamos marcar a hora, não precisamos agendar. Então que nós possamos nos entregar a este Pai celestial, a este Pai que em tudo está conosco, em todos os momentos, e que nós ficamos aí com esta palavra do Senhor, que em meio à pandemia, em meio a tudo que estamos sofrendo aí, nós possamos ter essa certeza, não estamos sozinhos, o Senhor é conosco. Que nós possamos nos prostrar diante dEle e buscar a alegria, a paz que só vem do Senhor, e com certeza Ele renovará os nossos corações, Ele vai vivificar a nossa fé, e assim nós vamos estar mais confiantes, mais desejosos de tudo que está por passar, sabedores de nós, que nós não estamos sozinhos. Amém? Amém, né, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos ouvir mais um hino, um hino que fala de lar, de família. O Wallace está aí conosco, também nós vimos aí o Robson, a Cristiane, a minha irmã Suzy está aí, a Maria Aparecida. Que Deus abençoe os irmãos. Olha que lindo louvor, meus irmãos, que o seu lar, o meu lar, possa ser um lar sempre abençoado por Deus. Preste atenção no hino, na letra deste hino, e logo após nós estaremos fazendo aquela oração de intercessão. Se você tem aí algum pedido, algum agradecimento, vamos colocar aí nos comentários para que nós possamos orar ao nosso Deus. Trabalhar
que feliz é o lar onde Deus possa entrar. Você tem deixado Jesus entrar no seu lar, meu querido irmão, amigo que está aqui conosco? Muito importante isso. Que feliz é o lar em que Jesus possa entrar. Abra a porta do seu lar, do seu coração para Jesus. Que Ele entre no seu coração, na sua família. Que Ele possa fazer diferença. Como nós ouvimos o hino, lá em casa quem manda não é o marido, nem a mulher, nem o filho. Quem manda lá é Jesus Cristo. E que assim possa ser com todos nós. Vamos orar de forma de intercessora, meus irmãos. A irmã Tânia agradece pelas bênçãos. Também nós temos aí a Dilma conosco. Seja muito bem-vinda. A Dona Alice está aí conosco também. O Bim, nosso vizinho lá da colônia Barra Mansa. Que bom tê-lo aqui conosco, viu, Binho? Binho, a Carla também. Que Deus continue os abençoando. A irmã Maria agradece por todas as maravilhas que o Senhor tem nos concedido, pelos livramentos, e pedir que o Senhor nos livre desse mal e nos guarde. Amém. Que assim seja, meus irmãos. A Adriana também está aqui conosco. Adriana, Andréia Balbino. Que Deus também abençoe os irmãos, nossos irmãos lá de Volta Redonda. Temos aí também o nosso irmão Lucas, nosso vizinho lá na colônia, em Barra Mansa também. Deus abençoe os irmãos, continue cuidando. Meus irmãos, então vamos orar. Nós ficamos sabendo que houve o primeiro caso desse coronavírus aqui na cidade de Lima Duarte hoje. Não sabemos quem, nem o lugar que ela mora, mas o primeiro infectado pelo vírus aqui da cidade. Vamos orar, meus irmãos, para que essa pessoa possa ser curada o mais rápido possível. Vamos orar também para que a população tenha consciência que esse vírus ele é perigoso. Nós precisamos ter os cuidados necessários e que logo esse vírus possa ser exterminado, não só da nossa cidade, do nosso país, mas do mundo todo. Que Deus possa acalmar os corações também dos Lima Duartinos, dos barramancenses, dos volta-redondenses, para que haja tranquilidade, meus irmãos. Sabemos que é difícil, nós ficamos apreensivos, ficamos ansiosos, preocupados, mas vamos lembrar que nós temos um Deus maior do que tudo isso, e Ele tem nos livrado, e Ele irá nos livrar para a glória do nome dEle. Então nós vamos orar por isso, vamos orar também mais uma vez pelas nossas famílias, que Deus, na tua infinita bondade, possa estar conosco. Também está aí conosco a irmã Leontina. Vamos orar no nome de Jesus. Soberano Deus, eterno e amado Pai, louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor. Amém. Ó Deus, dentre todos os motivos que temos para colocar diante de Ti, Sim. colocamos primeiro os nossos agradecimentos pelo dom da vida, pelo Teu cuidado, pela Tua fidelidade, Pai, e pelas misericórdias, porque elas não têm fim. Amém. Colocamos, ó Pai, em especial no Teu altar de graça, todas as igrejas, Deus, que o Senhor venha abençoar, Pai, abençoar seus servos, renovando a fé pela palavra do Senhor a cada dia, Pai, que eles venham encher, ó Deus, de coisas espirituais, de forma, Pai, que os medos e as ansiedades sejam, ó Deus, não achem lugar no coração, ó Pai, Amém. mas que sempre eles possam ter a esperança, a renovação, ó Deus, e a fé cada vez mais viva dentro dos corações. Amém. Também colocamos as famílias no Teu altar de graça. Que o Senhor possa estar levando a paz, a graça, a salvação, Deus, os recursos, ó Pai, que as famílias precisam, que sejam os recursos físicos, mas também que sejam os recursos espirituais. Amém. Colocamos cada pessoa, Pai, que está chegando a esta oração. Que o Senhor, Pai, seja com cada pedido que ficou guardado no coração, seja direcionado pelo Senhor. O Senhor venha atender segundo o querer e a vontade de cada um, Pai. Mas que, contudo, Pai, sempre seja feita a Tua vontade. Amém. Que a nossa oração é que sejamos transformados pelo Teu Santo Espírito. Sim. Também os empresários, Pai, nós colocamos diante do Senhor, os funcionários, as pessoas que porventura já se encontram, ó Deus, desempregadas,
que lá esteja o Senhor levando o recurso e que eles venham, ó Deus, cada dia mais estar voltando para o Senhor, ó Deus. Amém. Clamamos, Pai, por nós, população, que nós venhamos, ó Deus, nos precaver da maneira correta, Pai, que o Senhor dê a todos, ó Deus, o pleno entendimento da pandemia, que realmente nós venhamos a sair só por necessidade e quando sairmos, ó Deus, nós possamos tomar as medidas necessárias para que nós não venhamos contrair o vírus, ou até mesmo, Deus, ser propagadores do mesmo, Deus. Amém. Hoje, ó Deus, 1º domingo de maio, é o dia batista de ação social, Pai. Quero render-lhe louvores e graça, Pai, pela Igreja Batista Monte Moriá. Que o Senhor continue abençoando a todos lá com o armazém da fé e com a assistência, ó Deus, no qual é dada pelo lar de Jesus, ó Deus. Amém. A nós aqui em Lima Duarte, que o Senhor continue nos abençoando, a levar a cesta do amor e que possamos ser sempre direcionados pelo Santo Espírito do Senhor para ajudarmos tanto fisicamente quanto espiritualmente. Amém. Clamamos também, Deus, pela nossa nação, que o Senhor envolva com teu amor, com a tua graça e com a tua cura, Deus. Seja, Pai, com o nosso presidente, com os ministros, governadores, Pai, os prefeitos, que todos, Deus, sejam guardados pelo Senhor e venham governar, Deus, segundo o querer e a vontade que há em Ti, ó Pai. Amém. Ó Deus, não podemos deixar de pedir pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos hospitais, pelas UTIs, pelo SUS, ó Deus, pelas pessoas que já foram acometidas por este vírus, que o Senhor, de uma forma sobrenatural, possa estar envolvendo-os, ó Deus, com a misericórdia, com a graça e com a cura que só há em Ti, Senhor. Amém. E que eles também, ó Deus, não venham, porventura, estar levando o vírus para os seus lares, Deus. As pessoas que perderam seus entes queridos devido ao vírus, as pessoas até mesmo se encontram lutadas, que lá esteja o Senhor, Pai, levando o Teu conforto a cada coração e a cada família, Deus. Amém. Ó Deus, clamamos que o Senhor também sare as demais nações que foram mais assoladas que a nossa, que eles venham, ó Deus, entender que perante o Senhor todos nós somos iguais, ó Deus. Não há maior e não há menor. E não há um Deus, outro Deus além do Senhor, a quem nós devemos clamar, pedir, suplicar, Deus. Amém. Atenda-nos, ó Pai, a nossa oração, nossas súplicas, e cumpre, Deus, o querer, a vontade, o propósito e o desígnio que o Senhor tem para cada um, Senhor. Sim, Deus. Ó Deus, renove as esperanças, Pai. Coloque mais amor, coloque fé nos nossos corações, ó Deus. Clamamos pelas pessoas que, porventura, estão aí desesperadas. Ó Deus, o Senhor visite cada uma delas. Tira do coração toda ansiedade, Pai. Transforma em paz, paciência, benevolência, bondade vinda do Senhor, ó Deus. E que no tempo certo, Pai, tudo irá passar. Amém. Pois o Senhor nos garantiu na Tua palavra que o Senhor não nos deixará e nem nunca nos abandonará. Amém. Ó Deus, é o que nós oramos e agradecemos a Ti por tudo que o Senhor tens feito e por tudo ainda que há de fazer. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Que assim seja, para a glória de Deus. Quero, antes de nós meditarmos na palavra do Senhor, meus irmãos, você, como eu, como nós, cremos no poder da oração, cremos que precisamos orar mais, precisamos clamar mais ao Senhor. Nós queremos convidar todos vocês que estão aqui conosco, que você possa compartilhar este convite também. E nessa semana, primeira semana do mês de maio, nós estaremos, se Deus assim permitir, todos os dias, às 19 horas, orando pelas nossas famílias. Nós abriremos aqui a live para que nós possamos orar juntos, nós aqui no nosso lar, vocês aí no seu lar. Nós estaremos orando, se assim Deus permitir. Amanhã, segunda-feira, oraremos pelos nossos filhos. Vamos colocar aqui diante do Senhor os nossos filhos. Na terça-feira, oraremos pelos pais, nós, os pais, pelos nossos pais. Na quarta-feira, será o culto normal de oração e estudo da palavra de Deus. Na quinta-feira, oraremos pelos demais membros da família, das famílias, né? Pai, avô, avó, sobrinho, tia, enfim, nós iremos clamar aqui pelas famílias.
E na sexta-feira nós encerraremos a semana de oração, orando pelas famílias que já foram afetadas por este vírus, pelas famílias que já tiveram seus entes queridos perdidos, e que Deus nos livre, nós como família, todas as famílias do Brasil e do mundo, para que esse vírus não venha nos atingir, que ele seja eliminado. Então está aí o convite, meus irmãos, se você puder, todos os dias às 19 horas nessa semana estaremos juntos clamando ao nosso Deus, porque nós precisamos clamar a Deus e muito, meus irmãos. Segundo Crônicas 7:14, lembre desse versículo. Depois, se você não lembra, olha aí na sua Bíblia. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o restante os irmãos possam estar olhando aí nas suas Bíblias, para que nós possamos clamar, nos prostrar diante da grandeza de Deus. Então quero convidar os irmãos que abram, se você puder pegar uma Bíblia aí na sua casa, vamos abrir no livro de Ruth. Nós vamos ler o capítulo 1, dos versículos 1 até o 5. Iniciaremos lendo os versículos 1 até o 5. Para te facilitar achar aí o livro de Ruth, você vai lá no início da Bíblia, você vai passar por Deuteronômio, vai chegar em Josué, vai passar por Juízes, e logo depois vem o livro de Ruth. Irá te ajudar a achar esse livro. É onde nós estaremos ouvindo do Senhor nesta noite, o que o Senhor tem a nos falar. A Adriana está colocando aqui que o pessoal de Recife e São Gonçalo está assistindo conosco. Que Deus abençoe os irmãos. Com certeza devem ser parentes do irmão Lutério, da irmã Quitéria. Que Deus abençoe. Um prazer, uma alegria muito grande tê-los aqui conosco. Também vimos aí que a nossa prima Fabiana está aí, a Luana Dias também está conosco. Vamos ouvir de Deus, mas antes vamos falar com Deus, pedir a Ele que nos direcione para a glória do seu nome. Deus, nosso Pai, estamos abrindo a palavra do Senhor. Precisamos da iluminação do teu Santo Espírito para um perfeito entendimento do que o Senhor tem a nos falar, Pai. Ajude-nos, Deus, pois somos limitados, somos falhos, somos fracos, carecemos do teu Santo Espírito para um perfeito entendimento do que o Senhor tem a nos falar, e que eu seja apenas um instrumento, Deus, nas mãos do Senhor. É a oração que nós fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Também quero registrar aí a presença da Cida, está lá com a dona Alice. Que Deus abençoe, viu, Cida? Continue aí conosco, continue firmado em Jesus. E como a nossa irmã Fernanda orou, tudo isso vai passar e nós estaremos juntos glorificando o nome de Deus. Ruth capítulo 1, versículo 1 a 5 diz, meus irmãos: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e o nome dos seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Meus irmãos, se você ainda não estudou o livro de Ruth, eu o convido para fazer esse estudo. É um livro com apenas 4 versículos, aliás, apenas 4 capítulos, mas que tem um ensinamento, como toda a Bíblia, essencial para nós. E nós iremos falar hoje, meus irmãos, algumas atitudes dessa família, que vocês irão observar que a família iniciou de um jeito e terminou de outro.
terminou lá como nós acabamos, iniciou lá, melhor dizendo, como nós acabamos de ler. Elimeleque, sua esposa, Noemi e seus 2 filhos saindo de Judá por causa da fome que assolava aquele país naquele momento, e eles foram para o campo de Moabe, lógico, para prover o sustento para sua família. Então nós observamos que era 4 pessoas na família: Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion. E nós observaremos no decorrer da nossa fala que a família voltou, mas diferente do que tinha ido, meus irmãos. E como nós estamos falando em família, nós iremos falar, se Deus permitir, nesse mês de maio, sobre família, a importância da família, do seio familiar. Essa história de Ruth, meus irmãos, traz exemplos maravilhosos para nós. Mas eu quero tirar aqui algumas atitudes que Ruth teve, que nós devemos copiar. Por isso que o nome do livro se chama Ruth, não Noemi. E a história de Ruth, meus irmãos, uma pequena introdução, ela passa-se no tempo em que o povo de Israel era governado por juízes. Um período de desobediência, idolatria, muita violência e, como nós lemos, fome também. Então era um período totalmente, creio, dificultoso para todos que ali moravam. Observamos, meus irmãos, nós iremos observar durante a nossa meditação aqui nos versículos que prossegue, que realmente Belém, a Ruth, Noemi, mesmo com a dificuldade que elas tiveram, primeiro Noemi, depois Ruth, os períodos, talvez um dos mais tristes do povo israelita, meus irmãos, nós não deixamos de ver o agir de Deus. Eu gostaria que você guardasse isso. Mesmo essa história, um dos períodos mais tristes, Deus não deixou de agir. E aí, trazendo um pouquinho, antes da gente continuar nessa introdução, meus irmãos, nós estamos passando por um período muito triste, por um período muito pesado, por um período que aos nossos olhos parece que não tem fim. Mas Deus jamais irá nos abandonar, meus irmãos. Meus irmãos, vou dar uma pausa aqui. A irmã Tânia falou que está sem som. Se vocês estiverem me ouvindo bem, por favor, coloca aí nos comentários, por favor. Talvez pode ser o celular da irmã Tânia. Se você estiver me ouvindo bem, coloque aí, por favor. Domingo também falou que está sem som. Você não mexeu, não? Não. A irmã Rita falou que o som está ótimo. Chegou de novo. Amém, amém. Glória a Deus, meus irmãos. Então, dando continuidade, meus irmãos, a história, como eu disse, passa em Ruth, passa no tempo de Juízes, um período totalmente ruim para aquele povo, que não havia obediência, não havia temor ao Senhor, cada um fazia o que queria, cada um agia da forma que imaginava. Enfim, era um período totalmente contrário ao que Deus queria para aquele povo. Mas, repito, ele não deixou de agir. Amém, meus irmãos? Os irmãos estão dizendo aí que o som está bom. Glória a Deus por isso. Então, meus irmãos, o livro, mas eles têm a ênfase em 2 mulheres, Ruth e Noemi. Ruth é uma jovem moabita, meus irmãos, que nós iremos observar aqui no decorrer também, que ela casou-se com um dos filhos de Noemi. Mas quando o seu marido morre, e nós lemos lá nos 5 primeiros versículos, que um dos maridos, os 2 filhos de Noemi, um era marido de Ruth, morreu, ela teve a oportunidade de voltar para a sua casa, para voltar para a sua família, para voltar para os seus ídolos, mas ela preferiu continuar com a sua sogra. Ela se apegou tanto à sua sogra Noemi, meus irmãos, que ela preferiu largar tudo lá, que talvez a própria sogra dela tinha falado com ela para ela ir para os seus pais, sua mãe, seu povo, para seguir com Noemi.
Então isso aqui ensina para nós também, meus irmãos, que para Ruth seguir a Noemi, mesmo nas dificuldades, ela era uma pessoa com certeza agradável à sua nora, era uma pessoa temente a Deus, que nós estaremos lendo sobre isso, que ela seguiu Noemi, não foi somente porque Noemi era uma pessoa boa, mas porque ela via em Noemi um Deus todo-poderoso, que cuidava de Noemi, o Deus de Israel de Noemi. Ela queria também seguir esse Deus. Então, meus irmãos, Noemi e Ruth, elas compartilharam uma grande tristeza, mas através de um grande afeto entre uma e outra, houve-se um grande compromisso de Deus para com Israel. Através das atitudes positivas de Ruth, ela mudou não somente a história dela, como a história de Noemi e de outras pessoas. O que nós queremos colocar aqui nessa introdução, meus irmãos, que é muito, mas muito importante mesmo. Que mesmo nos momentos difíceis, imagine a Noemi, perdeu o marido, perdeu os 2 filhos, perdeu o seu porto seguro, não sabia o que fazer, ela estaria voltando para a sua terra, da onde ela tinha saído, e a fome tinha assolado aquela região. Então, com certeza, nós iremos também observar isso aqui logo ali na frente, que ela passava por grandes dificuldades. E será que Ruth não pensou nisso? Com certeza ela pensou, mas o amor que ela tinha para com a sua sogra, e também, principalmente, o Deus que a sua sogra Noemi servia, ela tomou atitudes que impactou, repito, ela e tantas outras pessoas. A primeira atitude que eu destaco aqui para nós, meus irmãos, que ela fez de importância para ela, para sua sogra Noemi e para algumas pessoas que a cercavam, e serve de exemplo para nós hoje, que ela queria de todas as formas pertencer ao Deus que Noemi pertencia. Se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, acompanhe comigo aí, Ruth capítulo 1, versículo 16 a 18, que diz assim, ó: disse, porém, Ruth, o contexto dessa palavra de Ruth aqui, meus irmãos, foi quando Noemi estava dizendo para Ruth e para outra sua nora que elas devessem voltar para suas casas, que elas deveriam, melhor dizendo, voltar para suas casas, para a sua família, para os seus ídolos. Então ela estava exortando as meninas, as noras, para voltarem. Uma voltou, a outra preferiu ficar com Ruth, preferiu seguir com Ruth. E olha com Noemi, melhor dizendo, e olha o que Ruth diz. Capítulo 1, versículo 16. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Olha que maravilha, meus irmãos, que atitude que Ruth tomou. Uma decisão irrevogável. Ela falou, a Noemi queria que ela voltasse, falou para ela voltar para a sua família, mas ela falou com toda a ênfase do seu coração: não me instes para que te deixe. Ou seja, não insista, não adianta você falar para eu te deixar, que eu vou estar te seguindo, que eu vou estar com você. Então ela tomou uma decisão ali, meus irmãos. Ela tomou uma decisão que fez, repito, uma grande diferença para ela. E apesar dela ser moabita, meus irmãos, e o povo lá, os moabitas, era um povo desprezado por Israel. Era um povo, era uma terra que ficava um pouquinho a leste do Mar Morto, um pouquinho distante de Jerusalém, lá para onde eles estavam voltando, melhor dizendo, Belém de Judá. Mas era uma nação que era oprimida por Israel.
Então eles não tinham muito assim uma convivência boa. Então mesmo assim, Noemi sabia disso, que o povo de Moabe era um povo desprezado por Israel. Mas mesmo assim ela quis, melhor dizendo, seguir com Ruth, com Noemi. Escolheu a melhor parte. Ela deve ter pensado, eu creio, não, para que eu vou voltar para o meu povo, para a minha terra, para os meus ídolos, sendo que eu sei que a minha sogra irá ir para o Deus que ela serve, para o Deus Todo-Poderoso. Ela escolheu, meus irmãos, o caminho do povo de Deus. Lembra que nós lemos aqui? Aonde quer que fores, né, Ruth falando, irei eu, o teu povo é o meu povo. Então ela escolheu o melhor caminho, meus irmãos. Ela escolheu pertencer ao povo de Deus. Repito, nós iremos ver também. Ela não foi para lá sabendo que ia acontecer coisas maravilhosas para ela. Muito pelo contrário, ela ia para um desconhecido. Ela não sabia o que ia acontecer com ela lá naquela região. Mas mesmo assim, ela escolheu a melhor parte. Quando fala-se escolher a melhor parte, meus irmãos, eu sempre lembro daquela passagem em que Jesus chegou na casa de Marta e de Maria, enquanto Marta estava lá toda atarefada com as coisas, querendo atender a Jesus de uma forma totalmente diferente. Maria, o que fez? Escolheu ficar lá pertinho, sentadinha do lado de Jesus, ouvindo o que ele tinha a dizer. E o próprio Senhor Jesus falou, né, lá em Lucas 10:42, Jesus falando, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então nesse episódio, os irmãos podem ler lá em Lucas capítulo 10, fala desse episódio que Jesus chega na casa de Marta e Maria, e Marta ficou atarefada com as suas coisas, preocupada com seus afazeres, enquanto que Maria não, ficou mais preocupada em estar ali do lado de Jesus, ouvindo os seus ensinamentos. Ela também escolheu a melhor parte. Uma outra passagem que me lembra também, meus irmãos, de escolher o melhor, foi quando Pedro, lá em João 6, versículo 68, Pedro falou assim, ó, respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Esse momento aqui, meus irmãos, foi quando Jesus estava pregando uma palavra bem forte. Muitas pessoas saíram de perto de Jesus porque não queriam ouvir o que ele estava dizendo. E aí ele falou para os seus discípulos, para os seus apóstolos, e vocês também não vão embora? Essa palavra não é muito dura para vocês também? Aí Pedro fala isso, Senhor, para onde iremos nós? Somente tu tens a palavra da vida eterna. Então nós aprendemos aqui com essa atitude de Ruth, voltando agora em Ruth, meus irmãos, que ela também escolheu a melhor parte. Ela escolheu voltar com Noemi, ela escolheu servir o Deus que Noemi servia. Ela queria estar com o povo de Deus. E assim precisa acontecer conosco também, meus irmãos. Nós precisamos, a exemplo de Ruth, seguir o povo de Deus, seguir a Deus, a exemplo de Marta, escolher a melhor parte, que é estar com Jesus, a exemplo de Pedro, que não saiu de perto de Jesus e fala ainda, para onde iremos nós? Somente tu tens a palavra da vida eterna. E como Ruth disse lá para Noemi, né, o teu Deus é o meu Deus. E olha que o povo lá de Moabe, né, o povo de Ruth, era um povo totalmente idólatra. Serviam a vários deuses. Mas ela largou mão de tudo aquilo para servir ao único Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Por isso que ela falou para Noemi, o teu Deus é o meu Deus. Assim tem que ser conosco também, meus irmãos. Nós precisamos, a exemplo de Ruth, eu repito porque é muito importante, seguir o povo de Deus, seguir a Deus. Fale sempre isso no seu coração. Para onde iremos nós? Somente Jesus tem a palavra da vida eterna. Somente Jesus tem a palavra da vida eterna. Então, meus irmãos, faz-se necessário, a exemplo de Ruth,
falar como ela disse: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Uma outra coisa que nós aprendemos também nesse momento aqui, meus irmãos, é da imparcialidade de Deus. Deus não veio para um povo específico, para uma pequena porção de pessoas. Ele veio para todos. Ele veio para salvar todos aqueles que se arrependerem, todos aqueles que confessarem Jesus como seu Senhor e Salvador. Jesus veio para todos. Primeiro ele veio aos judeus, aos gentios e a todo o povo espalhados pela face dessa terra. Então, tanto você como eu, como toda a humanidade, temos acesso a Deus hoje pela fé em Cristo Jesus. Então, com Deus não há acepção de pessoas. Para Deus todos somos iguais. E é vontade dele que todos venham ao conhecimento e venham ao arrependimento, para que possamos, quando partirmos deste mundo, morarmos eternamente com Deus. Então também nós aprendemos nessa passagem, meus irmãos, a imparcialidade de Deus. Mesmo Ruth sendo moabita, um povo totalmente diferente dos israelitas, um povo idólatra, um povo que fazia várias coisas contrárias aos ensinamentos de Deus, quando Ruth se arrependeu, quando Ruth foi com Noemi, nós iremos observar ali na frente que ela foi grandemente abençoada por Deus. E aí, meus irmãos, grandemente abençoada por Deus, eu lembro que ela foi bisavó de Davi e ela foi ancestral de Jesus. Olha que maravilha, como que essa moça foi usada. Deus já tinha um propósito para essa moça. Quando ela voltou de Moabe, melhor dizendo, quando ela saiu de Moabe e foi com a sua sogra lá para Belém de Judá, para Jerusalém, ela foi grandemente usada por Deus, porque Deus contemplou a fé dela, contemplou a firmeza dela em Deus. E uma segunda atitude, meus irmãos, de Ruth, que nós devemos também tirar como exemplo, que ela escolheu, como nós falamos, estar com o povo de Deus, mesmo que isso lhe causasse amargura. Eu repito, meus irmãos, porque é importante. Quando Ruth tomou a decisão de ir com Noemi, de voltar e ir lá para a terra de Noemi, ela não sabia o que a esperava lá. Ela não iria para um palácio, para um lugar cheio de coisa, fartura, muito pelo contrário. Ela não sabia nada o que iria acontecer com ela, mas uma coisa ela tinha certeza, que ela iria servir ao Deus que Noemi servia. Então ela escolheu estar com o povo de Deus, mesmo que isso lhe causasse amargura, dificuldade, transtornos e tantas outras coisas, mas ela preferiu seguir o seu coração, eu creio, e seguir ao Deus Todo-Poderoso. E nós iremos ler, meus irmãos, nos versículos 19 a 21, que a própria Noemi, quando voltou para Belém de Judá, ela voltou totalmente diferente do que ela saiu. Mesmo, repito, né, ela saiu lá na época que a fome estava assolando aquele povo, eles foram atrás de alimento e de trabalho, provavelmente, mas mesmo assim, meus irmãos, ela voltou. Mesmo assim ela foi alegre, mas ela voltou amargurada, ela voltou triste, porque, lembra, meus irmãos, imagine, você sai da sua cidade porque está com alguma dificuldade, vai para um outro local, e chega lá, você perde o seu marido, perde os seus 2 filhos, perde o seu porto seguro, e fica totalmente à mercê da situação, sem saber o que fazer, sem saber como reagir. E assim voltou Noemi. Olha aí, se você puder acompanhar na sua Bíblia, os versículos Ruth 1, 19 a 21, que diz o seguinte: assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar.
Para que, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim. O Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Então esses 3 versículos aqui, meus irmãos, mostram para nós que Noemi voltou com o coração cheio de amargura, com um coração triste, né? Como ela disse aqui, ó, não me chameis Noemi, chamei-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. E ela ainda fala, cheia eu parti, porém o Senhor me fez voltar vazia. Então ela estava amargurada, meus irmãos, meus amigos, ela estava triste. Ela não sabia o que iria acontecer com ela. Mas uma coisa também que nós destacamos nesses 2 versículos, 20 e 21, meus irmãos, que mesmo a situação de amargura, de tristeza no coração dela, ela não deixou de falar, grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ela sabia que Deus é o Todo-Poderoso, que tudo acontece pela permissão dele. Mas nós iremos também observar que mesmo com essa amargura, talvez olhando assim fora do contexto, meus irmãos, a gente podemos observar que ela estava brava com Deus, estava blasfemando contra Deus. Não, ela continuou firmando a sua fé em Deus. Ela estava triste e se a gente observar, ela não estava muito errada. Porque, repito, ela saiu com o marido, com o filho, cheia, com disposição, e voltou sem marido, voltou sem filhos, talvez sem um lugar para morar, sem um lugar para ficar, sem alimento, sem dinheiro. Imagine a situação dessa moça, dessa dona. Mas o que eu quero destacar aqui, meus irmãos, é a atitude de Ruth. Porque ela, mesmo sabendo disso, com certeza Noemi falou isso para ela e ela ouviu Noemi falando isso para esse povo. Mesmo assim, ela preferiu voltar com Noemi, ela preferiu servir ao Deus que Noemi servia, meus irmãos. Então nós aprendemos aqui, meus irmãos, nessa passagem, que quando nós escolhemos ser povo de Deus, nós escolhemos estar com o povo de Deus, nós escolhemos Jesus para a nossa vida, pode ser que no início isso vai lhe causar alguma amargura, alguma dificuldade, alguma tribulação. Mas você, a exemplo de Ruth, não deva desistir. Nós não devemos desistir. Quanto de nós, vocês aí que estão nos ouvindo, nós aqui já passamos por dificuldades, estamos passando por uma grande dificuldade, mas isso vai, como aconteceu com Noemi, vai ainda mais fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa crença em Cristo Jesus, saber que Ele tem cuidado de nós. Então, meus irmãos, Ruth preferiu estar com a sogra, andar com Noemi e servir ao Deus que ela servia. Apesar, repito, de toda a dificuldade, de enfrentar o desconhecido, ela não hesitou. Lembra que nós lemos lá? Onde quer que tu fores, irei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Você e eu, meus irmãos, precisamos falar isso também. Senhor, apesar de toda a dificuldade que nós estamos passando, apesar de toda a tribulação que nós estamos enfrentando no momento das nossas vidas, o Senhor é o meu Deus. Eu confio que o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado de mim. E a exemplo do que aconteceu com Ruth, meus irmãos, irá acontecer conosco. Deus sabe de todas as coisas. Nós precisamos sim mostrar para Ele a nossa fidelidade, a nossa fé, a nossa harmonia para com a palavra dEle. E com certeza nós seremos abençoados. Observe que nós vamos ler agora lá no capítulo 4, a partir do versículo 13. Olha como Ruth, pela sua fidelidade, principalmente a Deus, mas por seguir o seu coração, seguir a sua sogra, seguir o povo de Deus, Deus a abençoou grandemente, meus irmãos. Como nós já falamos, ela foi ancestral de Davi e de Jesus. Ela faz parte lá da linhagem de Jesus Cristo. Se a gente observar lá, a gente vai ver que, se a gente voltar
vai chegar lá em Ruth, que, eu repito, foi bisavó do rei Davi. Então observe, meus irmãos, Ruth capítulo 4, para nós já estarmos quase encerrando a nossa palavra, diz assim, ó: assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. E ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou. Hoje te dá remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será criador da alma e conservará a tua velhice, pois tua nora que te ama o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Estas são, pois, a geração de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson Salmão, Salmão a Boaz, Boaz a Obed, Obed a Jessé, Jessé a Davi. Então está aí a geração que, através da fidelidade de Ruth, chegou até Davi, e sabemos que também a linhagem, o ancestral do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que eu destaco aqui no capítulo 4, meus irmãos, as bênçãos que Ruth obteve. Se você lê lá, se você ainda não leu, eu convido mais uma vez você a ler o livro de Ruth. Boaz era um fazendeiro, um homem bem de posses lá daquela região, e ele era meio parente do marido de Ruth, do ex-marido de Ruth, e ele tomou-a como sua mulher. E ela foi abençoada, assim como também a sua sogra Noemi. Então é apenas um resuminho aqui para não ficar muito extenso, mas você pode ler aí na sua casa que ela foi abençoada. Por quê? Pela sua fidelidade a Deus. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Assim disse Ruth a Noemi. E assim devemos dizer nós hoje, meus irmãos. Então, para nós finalizarmos, meus amados irmãos, o livro de Ruth nos relata uma linda história de amor, lealdade e fidelidade e redenção. História de amor entre uma nora e uma sogra, e olha que não é uma história muito comum, né, meus irmãos? Sogra e nora. Temos várias, graças a Deus por isso, mas não é uma coisa comum, mas que mostra para nós uma família que se iniciou, né, com uma nora e uma sogra, de amor, lealdade, fidelidade e redenção. E mesmo em meio à tristeza, a calamidades, nós observamos que Deus está conosco em todos os momentos, meus irmãos. Por isso, teve uma certa feita, eu ouvi a nossa irmã Dilce falar lá na EBD, que muitas vezes acontece em determinada situação conosco, nós não devemos fazer a pergunta: por que está acontecendo isso conosco? Mas sim, para quê? Olha que diferença que é a frase, meus irmãos. Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Aí você vai falar: Senhor, para que está acontecendo isso comigo? Ou seja, o que eu preciso aprender com essa situação? O que eu preciso mudar na minha vida por causa dessa situação? Então, mude, se você ainda fala, meus irmãos, o porquê. Passe a falar o para quê, para que Deus possa falar ao seu coração o porquê, o não porquê, mas para que está acontecendo tudo isso, qual o aprendizado que eu possa ter em relação a isso. Então, meus irmãos, este era o plano do Senhor desde o princípio, lá com Noemi, com Ruth, que elas foram usadas grandemente por Deus para que as coisas acontecessem conforme aconteceu, meus irmãos. Então eu quero repetir rapidinho para ficar bem guardado no seu coração e no meu. Ruth teve 2 atitudes fundamentais que nós devemos repetir, nós devemos ter como exemplo. Ela queria pertencer ao povo de Deus de qualquer forma, mesmo tendo o desconhecido na sua frente,
E ela também queria pertencer ao povo de Deus, mesmo que isso lhe causasse amargura, tristeza, dores. Mas ela sabia que o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, no momento certo, no momento exato, iria ajudar a passar por toda a dificuldade. E o livro relata que isso aconteceu. Ela foi grandemente abençoada, se casou novamente, repito, com Boaz, um grande homem de negócio, um fazendeiro daquela época, teve um filho, foi ancestral de Davi, de Jesus. Olha que moça abençoada. Então, meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a nossa vida, para que possamos seguir esses exemplos maravilhosos que a Bíblia tem nos dado, tem nos deixado, que vale a pena seguir a Jesus. Vale a pena ter o Deus Todo-Poderoso como nosso único Deus, porque, repito, Ele tem cuidado de nós. Às vezes você possa estar triste, sem talvez uma perspectiva, achando que não há saída para você, para a sua família. Vamos continuar confiando no Deus que nós servimos. Vamos continuar colocando toda a nossa fé em Cristo Jesus. E Ele, com certeza, irá nos abençoar. E a exemplo, repito mais uma vez, de Ruth. Venceu as dificuldades. Venceu suas limitações. Venceu talvez a sua falta de recursos, todos eles, financeiros, psicológicos, emocionais, espirituais, mas buscou a melhor parte. Buscou estar com Deus. Buscou estar com o povo de Deus. Aí lembro mais uma vez, Maria e Pedro. Para onde iremos nós? Só tu tens a palavra da vida eterna. E o próprio Jesus falou para Marta: Marta, Marta, fique tranquila, se acalme, porque a Maria escolheu a melhor parte. Maria escolheu estar aqui comigo, ouvindo os meus ensinamentos, aprendendo da minha palavra. E que assim seja conosco, meus amados irmãos, que nós possamos nos fortalecer cada vez mais a nossa fé em Cristo. Leia lá, estude o livro de Ruth, observe lá todo o caminhar desta moça, de Noemi, e como que Deus abençoou grandemente aquela família, que saiu de uma forma, voltou de outra, mas pela sua fé em Cristo, elas foram grandemente abençoadas por Jesus. E que assim seja conosco, meus irmãos. Até mais ou menos 2 meses atrás, todos nós estávamos com tantos planos, tantos projetos, talvez alguns sonhos, e por causa dessa pandemia tivemos que dar um stop, parar. Alguns ficarão no meio do caminho, que já tem ficado, meus irmãos, como lá no deserto, quando aquele povo todo estava caminhando por aquele deserto, muitos ficaram pelo meio do caminho. E hoje nós já observamos que muitas pessoas, só no nosso país, já tem mais de 6.000 pessoas que perderam suas vidas por causa deste vírus. Então alguns ficarão pelo caminho. Mas vamos continuar clamando a Deus para que Ele nos abençoe, para que nós não venhamos ficar pelo meio do caminho, para que nós possamos continuar seguindo o deserto, para que nós possamos continuar assim como Ruth. Ele é o meu Deus, o seu Deus é o meu Deus, o Deus de Israel é o meu Deus. Jesus Cristo, é Ele a quem confio, a Ele eu entrego toda a minha vida, e continuar buscando em todos os momentos, meus irmãos, porque Deus contempla um coração arrependido, Deus contempla um coração fiel, e isso nós precisamos continuar fazendo, meus irmãos. Não deixe palavras ruins saírem da sua boca, dos seus lábios. Sempre glorifique e exalte o nome do Senhor. Não faça como outras pessoas que nós observamos, blasfemar contra Deus, falar mal de Deus, perguntando por que Deus só tem permitido tudo acontecer. Não use o porquê, mas use o para quê. Para que, Deus? O que eu preciso aprender? O que eu preciso melhorar do que eu era até o início de março? O que eu preciso melhorar até
daqui para diante. O mundo pós-pandemia, cremos que irá acontecer um mundo pós-pandemia, meus irmãos. Logo, logo, em nome de Jesus, nós cremos nisso. Mas para que eu e você estejamos lá firmes, Deus tem que estar abençoando a nós, meus irmãos. Porque sim, temos médicos, temos aí vários cientistas buscando uma cura para esse vírus e tantas outras pessoas. Mas se Deus não estiver conosco, nós não passaremos por este deserto. Creia nisso, creiamos nisso, vamos continuar afirmando a nossa fé em Cristo Jesus e que Deus nos abençoe e nos ajude a vencer todas as nossas dificuldades. Tire o exemplo de Ruth, repito, fale, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Para onde irei? Somente tu tens a palavra da vida eterna. Repita isso como Pedro falou. Faça como Marta, como Maria, escolha a melhor parte, escolha estar com Jesus. Então que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família. Quero reiterar aqui o convite aos irmãos, que alguns chegaram agora há pouco. Durante essa semana, se Deus permitir, todos os dias nós estaremos aqui às 19 horas para juntos orarmos pelas nossas famílias, orar pelos nossos filhos, pelos nossos pais, por toda a nossa família. Então, se você puder, marque aí na sua agenda, vamos estar juntos, vamos orar juntos, vamos clamar ao nosso Deus para que Ele sare a nossa terra, para que Ele nos salve. Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua bendita palavra, Deus. Que nós possamos seguir o exemplo de Ruth, Deus, e colocar o Senhor como primeiro lugar em nossas vidas, Pai. Para que nós possamos seguir verdadeiramente o povo de Deus, aqueles que realmente pregam a Tua verdade, que falam da Tua verdade, Deus, e que nós tenhamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador de nossas vidas, Pai. Que nós possamos continuar resolutos, firmes, confiando na provisão do Senhor em nossas vidas, e que logo, muito em breve, nós passaremos por este deserto, passaremos por essa dificuldade, dando glórias, honras e louvores ao nome do Senhor, e glorificando o Teu nome, Deus, e proclamando que somente Jesus é o Senhor. Muito obrigado, Deus, por este momento que o Senhor nos concedeu. Obrigado por cada irmão que esteve aqui conosco, pelos amigos que aqui também estiveram conosco, Pai, e que nós juntos, Deus, possamos continuar marchando. Livra-nos, Deus, em nome de Jesus, deste mal. Livra-nos deste vírus, Pai. Livre a nossa cidade, o nosso país, o mundo, Deus, para que o povo possa ver que cientistas, médicos, tantas outras pessoas fazem previsão, mas a última palavra sempre será do Senhor. Glorificado seja o Teu nome, Pai. É a oração que nós fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vou colocar um último hino aqui para nós ouvirmos, meus irmãos, que nós estávamos ouvindo É um hino muito bonito também. Todos os hinos, a maioria, né, falam de Jesus. São hinos que têm nos abençoado, que têm nos ajudado a vencer as dificuldades. Então eu quero, se você puder ainda ficar mais alguns minutinhos aí, vamos ouvir esse hino maravilhoso, exaltando o nome do nosso Deus.
Ele exaltado, meus irmãos, exalte o nome do Senhor, glorifique, dê glórias e honras e louvores ao nome do Senhor. Como a irmã Nali disse aí, meus irmãos, tenhamos todos uma noite abençoada, uma noite de paz, que você possa ter uma noite de descanso, continue crendo e confiando no nosso Deus, que todos também tenham uma semana abençoada, protegida, guardada pelo Senhor. E vamos, meus irmãos, orar, vamos clamar ao nosso Deus para que Ele nos livre de toda essa dificuldade que o mundo tem passado e para a glória do nome dEle. Fique em paz, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.